um privilégio para mim estar aqui. Como foi bem dito, eu participei do lançamento desse projeto e eu vou mostrar para vocês hoje duas questões. A primeira questão é a instalação da Great Wall Motors do Brasil, que é uma empresa que está dedicada à mobilidade e à mobilidade em cidades inteligentes. E no final do nosso painel, eu vou fazer algumas reflexões sobre como a instalação de uma empresa ou como o surgimento de uma nova indústria, de uma nova tecnologia, necessita do consenso e do apoio de pessoas que permitam um debate justo e técnico para formular políticas públicas a respeito. Então vamos lá. A Great Wall Motors é uma empresa novíssima. Ela foi fundada em 1984. E tivemos a nossa primeira exportação apenas em 1997, portanto, há 25 anos. Nós somos uma empresa chinesa, mas de capital privado, com ações listadas na Bolsa de Hong Kong e de Xangai. E, enfim, temos fábricas em muitos locais no mundo e, pela primeira vez, nas Américas, a nossa fábrica é instalada no Brasil. Nos Estados Unidos temos operações também, mas são operações de pesquisa, desenvolvimento e de desenho. Na Europa temos fábricas de baterias, temos operação em países tão, hoje, complexos até como a Rússia. Entretanto, a operação brasileira da empresa é a quarta operação global da empresa. Nós temos, obviamente, os processos de manufaturas na China, temos processos de manufatura na Tailândia, temos processo de manufatura na Rússia e, se Deus quiser e der tudo certo, vamos ter também um processo de manufatura aqui em Iracemápolis. Nós, como empresa, nós estamos, desde o começo, preparados para um novo momento, para um momento da eletrificação da mobilidade, para um momento da conectividade da mobilidade, para um momento da inteligentização de cidades e transporte. Dentro do nosso grupo, que tem mais de 80 empresas, nós temos 10 centros de pesquisa e desenvolvimento espalhados para a produção de baterias. E temos uma subsidiária, que chama-se SVolt, que tem contratos com as maiores produtoras de automóveis do mundo para fornecimento de baterias. E eu, aqui, humildemente, almejo que, no futuro, possamos ter também uma unidade da SVolt produzindo no Brasil. Até já deixamos saber isso ao governo e a outras autoridades, assim como alguns parceiros, para ver como é que a gente pode se articular para participar com pesquisa e desenvolvimento local nesse sentido. Por outro lado, sabendo que o futuro da tecnologia de eletrificação ela não será um rumo linear e que tem outras fases, outras possibilidades, nossa empresa também tem trabalhado muito e, por acaso, nós somos a única empresa chinesa que participa da Comissão Internacional do Hidrogênio. Então, temos uma estratégia e temos produto. Não são protótipos, não são ideias esperançosas. Nossa empresa já está fornecendo, é claro, não são veículos automóveis, é transporte pesado, são caminhões de grande carga, né, mais de 20 toneladas. E na China nós fabricamos, então, esses veículos a hidrogênio. E temos controle eu tenho uma palavra nova que os mais jovens usam, estamos na vertical completa da produção de equipamentos para hidrogênio. Este é um outro elemento que também eu tenho expectativas personalíssimas de que possa ser um ponto de pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, principalmente nas células de óxido metálico sólido, SOFC, para ver como é que a gente pode colocar esses equipamentos que são menores em veículos automóveis de passageiros. Nós anunciamos isso, esse slide não é novo. Nós estamos com a ideia de
na fábrica de Iracemápolis que compramos. Já disse a respeito da nossa ideia sobre célula de combustível baseada no etanol, ou com base, ou outros compostos orgânicos, que poderia ser metano, se for o caso, para extrair o hidrogênio. Num programa que começará, acho que o ano que vem, para avaliação de inclusão de universidades e centros tecnológicos com relação à eletromobilidade. E já estamos contratando a equipe técnica local. Semana sim, semana não, nós agregamos um novo executivo. Por enquanto, só estamos contratando os times técnicos e administrativos, e a contratação maciça de operários dar-se-á provavelmente a partir do ano que vem, em decorrência de algumas limitações oriundas da conjuntura global. Queria mostrar rapidissimamente aqui, sem entrar em muito detalhe. Nós estamos oferecendo ao mercado um sistema que chama-se DHT, uma tecnologia proprietária da Great Wall Motors, muito recente. Esse conceito foi lançado em dezembro de 2020 e é o elemento principal para o desenvolvimento da tecnologia híbrida e híbrida flex para os veículos da próxima década da GWM. Esse conceito do híbrido DHT permite aplicação em uma ampla gama de veículos, desde veículos de porte médio até veículos de grande porte, e é um sistema escalável, com possibilidade de ter tração dianteira, tração traseira, etc. E, de alguma maneira, ele resolve o problema ou a ansiedade que existe no Brasil, no sentido de que o carregamento seria um gargalo. Em se tratando de um sistema híbrido, com alta capacidade, como elétrico, esse sistema entrega 200 quilômetros de alcance, de 200 quilômetros de reach, 200 quilômetros antes de que o motor a combustão entre a funcionar. Aqui tem algumas das vantagens do sistema DHT. A tração é dada pelo motor elétrico. Ele tem altíssimo desempenho e baixo consumo energético. É um conjunto motriz reduzido, mesmo tendo motor a combustão acoplado. Ele tem baixíssimo nível de ruído e vibração. E ele tem uma equivalência entre consumo urbano e rodoviário do ponto de vista da eficiência energética. Acho que esse ponto é o mais importante para a questão da mobilidade urbana e das cidades inteligentes. Todos os nossos carros estão dotados, e serão dotados também no Brasil, de equipamentos relacionados com a internet das coisas, com a direção inteligente, com uma cabine inteligente com reconhecimento facial e outros equipamentos inteligentes no controle do veículo, e com a possibilidade de ser monitorado, portanto, dado um serviço de maneira inteligente e interconectada. Os nossos veículos vão dialogar com outros veículos e vão dialogar com a infraestrutura das cidades. Eles já fazem isso na China. Nós temos expectativa que também façam isso no Brasil. Bom, o que nós precisamos para que isso aconteça? Eu não sei se acelerei demais, mas como já estávamos atrasados, né? Não. O que nós precisamos para que isso aconteça? Nós precisamos de políticas públicas que permitam a eliminação da mentalidade cartorial que domina hoje na economia brasileira. Nós temos que ter políticas públicas que, de alguma maneira, cortem as amarras da pesquisa e do desenvolvimento e promovam a inovação, mas inovação verdadeira. Nós temos que promover políticas públicas que não afetem negativamente os veículos por serem mais novedosos ou trazerem novas tecnologias. Nós temos que promover políticas públicas que premiem eficiência energética, mas que, ao mesmo tempo, premiem a redução de CO2. Não são necessariamente equivalentes. Agora, acho que o mais importante é que isso se dá através de dois mecanismos. Eu sei que o Brasil é um país com
potência econômica limitada para se equiparar aos planos energéticos, aos planos de desenvolvimento de mobilidade que a Europa ou os Estados Unidos ou a China vêm desenvolvendo. Tudo bem. Eu não sonho com que nós tenhamos dinheiro injetado na veia para o desenvolvimento. Então, vamos aproveitar o que temos em outros países que já fizeram a despesa e vamos tentar aprimorar no Brasil. Vamos tentar inovar no Brasil com base naquele investimento inicial que alguém já fez. Agora, para tanto, nós temos que ter um critério que seja, eu não vou falar justo, mas adequado com relação ao desenvolvimento de bateria, ao desenvolvimento de eletrificação no senso mais amplo, ao desenvolvimento de sistemas de interconexão e de mobilidade. Eu fiquei hoje de queijo caído com as palestras que eu vi pela manhã sobre todas as possibilidades que há, não só para o carregamento com questões com célula fotovoltaica, mas também de aplicativos e uso da inteligência para interconectar, mesmo sem infraestrutura suficientemente desenvolvida. Então, eu não imagino o que seria possível fazer se nós tivéssemos políticas públicas apropriadas que não penalizassem os veículos elétricos, que não penalizassem os veículos eletrificados e que, pelo contrário, incentivassem, de alguma maneira, sistemas inteligentes que permitissem a mobilidade. Eu vendo automóveis, eu não me engano nem engano ninguém, mas eu sei também que automóveis têm aplicação que poderia ser um pouco reduzida se nós conseguíssemos, aqui estou falando como a BVE, usar na última milha veículos eletrificados em menor tamanho, tais como bicicletas elétricas, motocicletas, e ao mesmo tempo estimular o modelo de uso compartilhado. Eu acredito que o uso compartilhado é o futuro também. Enfim, dito isso, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa que está saindo do forno, que são os números da venda de eletrificados no Brasil. Não sei se o Alexandre vai me autorizar a mostrar, mas eu queria comentar, e assim eu já findo os meus comentários com isso. Vejam, numa indústria que está praticamente estagnada do ponto de vista do setor automotivo, pelas razões que sejam, nós temos que, no mês de setembro, que acabou de findar, foram vendidas 6.391 unidades entre elétricos e eletrificados. Isso é o recorde de vendas na série histórica desde 2012. O anterior recorde tinha sido em dezembro de 2021, com 4.500 unidades. E esse novo recorde é 40% superior, dados da BVE. De janeiro a setembro, nós já acumulamos quase o mesmo número de veículos eletrificados que houve de janeiro a dezembro de 2021. Então, eu poderia dizer sem muita força que esse ano nós vamos ultrapassar ou chegar muito próximo das 40.000 unidades até o fim do ano. De setembro de 22 sobre agosto, crescemos 50%. De setembro de 22 sobre setembro de 21, crescemos 132%. De janeiro a setembro de 22 a janeiro a setembro de 2021, mais de 40%, 41,6%. Poder-se argumentar que esses números são dessa magnitude porque a base é muito pequena, sim, é verdade. Mas é uma tendência que é constante. A tendência do crescimento da eletrificação é um fenômeno constante. A eletrificação da mobilidade é um fenômeno irreversível e inexorável. Isso vai acontecer. E quem demanda isso não é, nesse momento, apenas políticas públicas. A experiência do consumidor dirigindo um veículo elétrico é que faz com que este processo seja, de fato, uma mudança de paradigma para o bem da sociedade, do planeta e das cidades. Imaginem vocês uma cidade em que não tenha barulho. Eu sei que alguém vai falar, não, mas as pessoas com deficiência visual poderiam ter problemas. Sim, mas as pessoas com deficiência visual vão enfrentar um mundo que não apenas é silencioso, mas com veículos interconectados e com veículos com sistemas de controle
que permitem que seja possível evitar colisões e seja possível evitar atropelamentos. Muito obrigado.